Só dizer bom com a paz do Senhor. Amém. Feliz por estar aqui mais uma vez. Às vezes de manhã, às vezes de casa mesmo. Amém. Pastores da obra. Nós estamos aqui para honrar a glória do Senhor. Era fácil dos irmãos. Amém. A adoração que é exposta nesse lugar. Glória a Deus. De cada um. Abra sua Bíblia. Livro de 2 Reis. Capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Verso de número 24. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, e eis que eles a sitiaram, até que uma cabeça de jumento foi vendido por 800 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: Socorro, meu senhor, ó rei. E ele disse: Se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? E o rei disse: O que te aflige? E ela respondeu: Esta mulher disse para mim: Dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim, nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: Dá o teu filho para que possamos comê-lo. E ela havia escondido seu filho. E sucedeu quando o rei ouviu estas palavras da mulher, ele rasgou as suas vestes, passou por cima do muro, e o povo olhou. E eis que ele tinha pano de saco por dentro sobre a sua carne. Então ele disse: Deus assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Eliseu, porém, estava sentado na sua casa, os anciões se assentavam com ele, e o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse até ele, disse ele aos anciões: Vede como este filho de um assassino mandou me cortar a cabeça. Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta e contenha-no firmemente junto à porta. O som dos pés do seu mestre não está atrás dele? E quando ele ainda conversava com ele, eis que o mensageiro desceu até ele e ele disse: Eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Pode se sentar, amado, Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. A história que nós acabamos de ler retrata muito bem a situação que a cidade de Samaria se encontrava, a situação que o rei se encontrava, a situação que o povo se encontrava, e mesmo com todo esse caos em volta, estava ali um profeta. Samaria, ela faz parte da história bíblica, não por um lado totalmente positivo, mas sim por um lado bem tenebroso, porque foi uma cidade que foi comprada por homem. A nação de Israel, após o reinado de Saul, Davi, Salomão, ela é dividida. E ao ser dividida, Roboão e Jeroboão tomam suas partes e começam a cuidar cada um daquilo que foi lhe entregue. Um fica com 10 cidades, outro fica com uma cidade. O rei Jeroboão, por ter feito muito mal aos olhos do Senhor, ele é deportado. E após isso, o filho dele assume, mas o filho dele é morto pelo seu general chamado Onri. Onri, ao assumir o trono, ele designa uma cidade para poder comprar. Ele vai até o outeiro de Semé,
compra por 2 talentos de prata, e ali ele faz de Sené a sua capital, e dá o nome de Samaria. Porém, a Bíblia diz que Omri, ele faz tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele estabelece Samaria como um local de adoração, ele estabelece Samaria como uma cidade do palácio, onde ele pudesse morar. A intenção daquele homem era tão perversa, que ele, ao comprar Samaria, ele fortalece Samaria com uma fortaleza imensa, parecendo muito com a cidade de Jericó. E ao fortalecer, ele coloca apenas uma entrada e uma saída, para que o povo não tivesse escolha, para que o povo não tivesse como fugir, para que o povo não tivesse como abandoná-lo em meio a uma guerra. E assim ele se achava seguro. Omri morre, assume o seu filho Acabe, e todos conhecem a atrocidade de Acabe ao se casar com Israel. Acabe não abandona Samaria. Acabe, ele segue todos os conceitos do seu pai, tanto na idolatria como na intenção de manter Samaria como capital do seu reinado. Acabe, com o tempo, ele é morto, e ao ser morto, seu filho Jorão assume. Sendo que Jorão, ele anda nos caminhos de seu pai Acabe e de seu avô Omri. Jorão, naquele momento, ele se torna dono de Samaria, rei de Samaria. Ele adota a ideia de seu avô Omri e adota a ideia de seu pai Acabe, e ele mantém o povo subjugado, e ainda mais, mantém o povo distante e longe de Deus. Deus suscita um adversário para Israel. Deus levanta Ben-Hadad, o rei da Síria. Foi um calo no calcanhar de Jorão, porque sempre ele estava ali, sempre afrontando, sempre afligindo, até que em um certo momento, Ben-Hadad, todo aquilo que ele tentava fazer contra Israel, Deus revelava o profeta Eliseu. E quando revelava o profeta Eliseu, Eliseu ia e comunicava a Jorão. E Ben-Hadad tentava um outro plano. Aí Deus revelava a Eliseu, Eliseu contava a Jorão. E quando Ben-Hadad ficou sabendo de tudo isso, olha, todas as vezes que nós vamos guerrear contra Israel, nós tramamos contra ele, alguém tem um X9 aqui no nosso meio. Alguém sempre revela a eles o nosso plano. E quando revela o nosso plano a ele, nosso plano vai por água abaixo. Ele vai e envia algum exército, até que se levanta um do exército dele e fala: não, meu rei, não tem nenhum X9, não tem ninguém que entregue os planos do rei. Existe um profeta em Israel chamado Eliseu, e a este profeta Deus revela os seus planos. Pois bem, vamos matar Eliseu. Ele envia o seu exército para poder matar Eliseu. Quando ele envia para poder matar Eliseu, o seu servo Geazi virá para Eliseu e fala: meu senhor, carros e cavaleiros. Eliseu ora a Deus, vira para Geazi e fala: tenha calma, Geazi, que muitos são os que estão conosco do que estão com ele. Senhor, abra os olhos do menino para que ele possa ver quem está conosco. E quando Geazi olha, ele vê a miríade celestiais sobre o monte. Naquele momento, Eliseu ora a Deus e ordena para que aqueles homens fiquem cegos e encaminha eles até o rei Jorão. Quando ele leva aquele exército até o rei Jorão quer matar aqueles homens, ele fala: não, alimente-os e envia de volta para Ben-Hadad. Aqueles homens são alimentados e são devolvidos ao rei da Síria. Ali começa o pior momento de Samaria. Ben-Hadad recebe aqueles homens como se fosse uma afronta, como se o rei de Israel, Jorão, fosse soberbo, como se o rei Jorão estivesse zombando dele. E quando ele recebe essa notícia, ele resolve sitiar e guerrear contra Israel. Quando ele vai guerrear contra Israel, ele usa de uma tática que hoje em dia não se utiliza. Ele sitia toda a cidade. Como havia só uma entrada, uma saída, foi bem mais fácil, porque ele colocou o seu exército bem à frente à porta da cidade, e eles não teriam para onde fugir. Ao acontecer isso, neste momento, o povo começa a ficar desesperado. O povo começa a ficar aflito. Acha que eles vão sucumbir naquele momento. E naquele momento ali, amados, é um momento de terror, como nós lemos. Eles começam a ficar com fome.
começam a passar, ficar com sede. Não podia comprar nem vender. Mercadoria nenhuma entraria em Samaria. Eles não poderiam vender para outros reinos. A economia da cidade foi de água abaixo. A fome se estabeleceu a ponto de eles venderem por um valor exorbitante cabeça de jumento. A ponto deles venderem esterco como comida a um valor exorbitante. Olha a situação que se encontra essa cidade. O caos está estabelecido. Não havia mais para onde eles iriam. Eles estavam esperando a morte. A fome se estabelece sobre a cidade. E em meio ao caos que aquela cidade está vivendo, o que fazer? Quais são as atitudes que aquele rei Jorão iria tomar? Quais seriam as atitudes do exército a tomar? Nós não podemos guerrear contra a Síria. A Síria era o maior império daquele momento. Nós tivemos uma sequência de 5 impérios, que foi o Império Egípcio, grandioso, que acabou se desfazendo pela mão do nosso Deus. Logo depois se levantou o Império Israelita, os judeus, que foi poderoso e se dissipou por causa do pecado da nação. E logo depois se levantou o Império Assírio. Os exércitos de Israel sabiam que eles não poderiam guerrear contra a Síria. Mas o que fazer? Para onde nós iremos? E em meio a essa introdução, seja um questionamento de Deus para nossas vidas. Em meio ao caos, em meio à escassez, o que fazer? Quais são as nossas atitudes quando a escassez bate na nossa porta? Qual é a nossa atitude quando o caos bate à nossa porta? E nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos algumas atitudes que o povo de Israel e o rei tomaram. No versículo de número 26, diz que enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou uma mulher. Presta bem atenção, amado. O rei de Israel, onde todo o povo confiava, em meio ao caos que havia se estabelecido na cidade, o rei ficou perplexo. Ele não sabia para onde ir. É quando, parecido conosco hoje, quando o problema bate a nossa porta, vamos passear para poder esfriar a cabeça. O rei foi passear, ele começou a andar por cima do muro. O que eu vou fazer? 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 Que atitude eu vou tomar em meio ao caos? E talvez, amado, talvez tenha sido essa atitude que você tem tomado. Você tem resolvido andar por aí. Você tem resolvido buscar conselhos, buscar uma solução para o teu problema, quando a solução dos seus problemas continua sendo Deus. Rei Jeorão, ele começa a passear pelo muro da cidade, sem saber o que fazer, até que uma mulher se levanta e diz: ó rei, socorre-me. O rei olha para aquela mulher e diz: se o Senhor não te ajudar, da onde eu vou te ajudar? Da areia ou do lagar? Aí o rei, se quando olhando para aquela situação daquela mulher, ele fala: me conta o que aconteceu. Ó rei, esta mulher veio até mim e ela virou para mim e falou: não vamos morrer de fome, vamos matar e comer o seu filho, e depois, no próximo dia, nós matamos e comemos o nosso filho. Olha a situação que estava a cidade. Olha o conselho que essa mulher recebeu. Em meio ao caos, em vez de o rei buscar em Deus, ele resolveu passear, esfriar a cabeça, pensar um pouquinho, um tempo para pensar, para poder solucionar o problema. Essa foi uma das atitudes. Mas a atitude dessa mulher, ela foi buscar conselho em alguém que não tinha compromisso nenhum com Deus e que não poderia dar um conselho sadio a ela. Ela foi buscar o conselho da amiga. E qual foi o conselho da amiga para a fome? Qual foi o conselho da amiga para a solução do problema? Ora, vamos matar o seu filho. Ora, não tem problema. De fome nós não vamos morrer. Matamos o seu filho. É muito simples. Nós matamos ele, arrancamos a cabeça, tiramos a pele, tiramos os nervos, deslocamos toda a carne dele dos ossos, temperamos. Estão vendendo esterco como tempero. Temperamos a carne do seu filho, cozinhamos e comemos. Olha o conselho que essa mulher recebeu em meio ao caos.
conselho ao de Deus. O pior foi ela aceitar matar o próprio filho para saciar a sua fome e a fome da amiga. E foi feito. E se não bastasse, no dia seguinte, ela foi lá na porta da amiga. É hoje. Hoje é o dia de nós dilacerarmos a carne do seu filho. Hoje é o dia de nós tirarmos a carne dos ossos, temperarmos com esterco e cozinharmos para comermos. E aquela mulher vira, não, meu filho, não. E essa mulher, ela leva o assunto até o rei. Quando o rei ouve esse problema que se sucedeu, no versículo de número 30, ele rasga as suas vestes. Ele se humilha. Ele coloca um pano de saco. Ele joga cinzas sobre a sua cabeça. E se humilha. 3 atitudes em meu alcance. Primeiro, o rei sai andando por aí. Esfriar a cabeça. Não tinha conselheiro, não tinha amigo. Ele tinha que buscar uma solução para o problema. E talvez essa tenha sido a sua atitude. Não sabe o que fazer. E você vai caminhando, vai andando e deixando do jeito que está, achando que o problema vai te dissipar. Ou então você faz como essa mulher, vai buscar o conselho de uma amiga, para que ela possa lhe dar uma solução. E o conselho dela não é bom. O conselho dela é: largue o seu marido, desista do seu filho, abandone esse emprego, você não precisa disso. Saia da igreja. Se a tua vida não mudou em 3 anos, 2 anos, 1 ano de evangelho, não vai ser você continuar na igreja que vai funcionar. E a terceira situação, a atitude que eles tomaram. O próprio rei, ele se humilha, rasga as suas vestes, sobe no muro para que todo o povo veja. Porém, ele não se arrepende dos seus pecados. Ele achava que aquela atitude dele rasgar as suas vestes, colocar um pano de saco, seria o suficiente para o povo poder se levantar e reagir. Porém, ele não imaginou que aquilo jogou o povo mais para baixo. E se não bastasse isso, amado, essas 3 atitudes, ainda vem a próxima, versículo de número 31, que eu gostaria que você acompanhasse. Então ele disse: Deus assim faça, e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver firme sobre ele nesses dias. Olha a 4ª atitude desse povo em meu holocausto. Em vez de eles irem buscar em Deus, primeiro o rei fica perplexo. Segundo, vai buscar conselho com outros. Terceiro, ele se humilha, mas não se arrepende. E 4º, ele bota a culpa no profeta. Ele bota a culpa no pastor. Ele bota a culpa da liderança. Hoje eu amaldiçoo esse homem, porque ele não solucionou o meu problema. A culpa do que eu estou passando é do pastor, é do meu líder, é da minha pastora. Eles não me deram atenção. Hoje eu amaldiçoo eles. E Jorão bota a culpa em Eliseu. E ele envia mensageiros até Eliseu, dizendo: eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Quais estão sendo as suas atitudes em meio ao caos que vocês estão vivendo? De que maneira você tem atuado em meio à escassez que você está passando? Será que você está querendo esfriar a cabeça, viajar? Está buscando conselho em que não deveria? Está se arrependendo, mas não se voltando para Deus? Ou jogando a culpa para alguém? Até que chega aos ouvidos de Eliseu. Verso de número 33. Ele diz assim: quando ainda ele conversava com eles, eis que um mensageiro desceu até ele e ele disse: eis que este mal é do Senhor. O que mais eu deveria esperar do Senhor? Perpetuação espiritual, visão espiritual, conexão espiritual. Eliseu entendeu que aquele caos, aquele problema, só poderia ter vindo de Deus. A permissão para que tudo acontecesse só poderia ter vindo de Deus. E se o problema vem de Deus,
E se a situação foi permissão de Deus, só existe um que pode solucionar. Só existe um que pode fazer alguma coisa. Até que Deus inspira Eliseu, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Capítulo número 7. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendido por 1 shekel. 2 medidas de cevada por 1 shekel na porta de Samaria. Em meio ao caos que toda aquela nação está vivendo, em meio a todo o problema que eles estão vivenciando, olha a palavra do profeta. Ele se levanta, vai até o portão de Samaria e diz uma coisa: amanhã isso vai ter fim. Amanhã esse caos vai acabar. Amanhã vai ter abundância de viverem sobre as suas vidas. Amanhã vai ter restituição de Deus. Mas como? Da onde vem? Da onde vem a solução? O rei destruído, a nação cercada. Como amanhã tudo vai poder mudar? Em um dia? Em 24 horas? Nós estamos comprando cabeça de pombo por R$200 o quilo. O senhor está dizendo que nós vamos comprar farinha por R$4 o quilo? Nós estamos comprando esterco de pombo para poder temperar e comer por R$100 o quilo. O senhor está querendo dizer que vai ter farinha em abundância amanhã? Eu tenho uma palavra de Deus, pastor. Na nossa ótica, o nosso caos não tem fim, não tem data, não tem limite, mas na ótica de Deus, Ele já tem a palavra para dar o basta. Como Ele vai fazer eu não sei, como Ele vai agir eu não sei, quem Ele vai usar eu não sei, não me importa. O que me importa é que Deus continua no controle de todas as coisas. Não me importa como vai ser, não me importa a hora. O que eu sei, o que me importa é que o nosso Deus continua ouvindo o nosso clamor. E o profeta se coloca à porta. Amanhã vai ter abundância de viventes. Amanhã vocês vão comprar tudo isso barato. Amanhã vai ter farinha, vai ter provisão. Amanhã vai dar o seu fim. Glória a Deus. E o povo está, vai ou não vai? Como? Ok. Aí o texto vai continuar dizendo: a cidade está com a sua fortaleza. A Síria está à frente. O povo está preso. Generais e exércitos na frente do portão. Ninguém sabe. Ninguém vai fugir. A Síria do outro lado. Do lado de fora do portão. 4 leprosos. 4 leprosos conversando. Batendo um papo. 4 leprosos. Sem nome. Sem família. Sem identidade. Sem casa. Sem emprego. Sem pai. Sem mãe. Desprezados. Rejeitados. 4 leprosos do lado de fora. Até que um se levanta e fala assim: vamos nos levantar daqui? Presta bem atenção à nossa situação. Se nós entrarmos na cidade, tem fome. E vamos morrer de fome. E se nós formos para os sírios, de repente eles nos dão alguma coisa para comer. Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer. Se os sírios não matar, morreremos da mesma maneira. Mas o que importa é a gente ficar aqui parado, sentado à porta de Samaria, à porta do problema, na porta do caos. Entramos em Samaria, fome. Vamos no exército, morte. Fome ou morte? Fome ou morte? Vai que eles nos deixam viver. Eu não sei se eles ouviram a palavra de Eliseu. Eu só sei que aqueles 4 leprosos, eles decidem ir até ao encontro dos assírios. Quando eles vão de encontro ao rei dos sírios, quando eles estão indo a caminho, a Bíblia diz:
O texto diz que no crepúsculo da noite, o rei da Síria, ele ouve como se um exército viesse ao caminho dele, e ele vira e fala: será que o rei de Israel alugou os etíopes para vir guerrearem contra nós? A Bíblia diz que aqueles 4 homens, Deus ampliou o passo deles, de forma que o povo sírio achava que estava vindo um exército diante deles, e eles fugiram. Quando eles chegam no acampamento dos sírios, cadê? Cadê os sírios? Cadê os sírios? Não tinha ninguém. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Em meio ao caos, você tem 2 opções. Você fica sentado no teu caos, sentado no seu problema. Você tem 2 opções. Volta, mais uma opção. Volta lá no teu passado, ou tenta voltar no teu passado. Ou então você se levanta e reage. Ou você se levanta e reage e vai em frente. Olha a situação daqueles leprosos. Se coloque na vida deles, amado. Porque se você perdeu para um leproso, você vai ganhar de quem? Olha a situação daquele leproso. Passado não tem como eles voltarem. Não dá para solucionar. E o passado deles é um caos. O presente deles, pior ainda. Porque o presente deles, eles estão leprosos, não tem direito a nada, não tem nacionalidade, não tem povo, não tem família, não tem nada. Mas o futuro deles ainda é uma oportunidade. O futuro deles ainda pode ser mudado. Amado, eu não sei como está o seu presente, mas se você reagir em meio ao caos, apenas se levantar e ir em frente, o futuro Deus está no controle. Eu não sei qual era o clamor daquele povo. Eu não sei o que eles estavam clamando. Mas de repente, a palavra do profeta entrou nos ouvidos dele, e o que eles ouviram era: e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder no clamor pode ressuscitar. Reage em meio ao seu problema, reage em meio ao teu caos. Lembra de Moisés? Tira a nação de Israel do Egito. O povo sai do Egito. Quando eles chegam no deserto, entre 2 montanhas, está o Mar Vermelho. 2 opções. O povo vira para Moisés e fala: Moisés, não havia sepulcro no Egito para que nós fôssemos enterrados lá? Não havia sepulcro no Egito? Trouxe nós aqui para poder morrer? Olha a palavra de Moisés, ele reage naquele momento. Eia, tenham paz, acalmem-se, pois esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Reaja. Aí Moisés vai fazer beicinho com Deus. O que eu falei para eles? Moisés, por que tu clamas a mim? Reaja. Levanta o seu cajado, abra o Mar Vermelho e manda o povo marchar. É momento de se levantar e seguir em frente. Não é momento de você olhar para o caos, é momento de você olhar para o que Deus tem preparado para você. Não é momento de você olhar para a perda, é momento de você olhar para aquilo que Deus quer que você alcance. Reaja. Olha o profeta Elias junto a Acabe. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Vamos subir no monte. Manifestação de Deus. Profetas de Baal e Azera mortos. Veio uma palavra de uma mulher dizendo que ele iria morrer. Parece nos crentes de hoje. Eu vou para frente. Acabou-se. E a extinção dos profetas. O Senhor não pode fazer mais nada na minha vida. Não tem mais solução, Senhor. Acabe já mandou eu morrer. Não tem mais. Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Reaja. Come um pouco mais, porque tem uma caminhada longa para você poder seguir. Tem uma caminhada longa para você poder seguir. Está Eliseu na porta de Samaria. Amanhã tem provisão. Amanhã tem provisão. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. Levanta as suas mãos.
Eu não quero profetizar sobre a sua vida, mas eu quero que você seja profeta para outras vidas, para você poder chegar e falar: tem provisão. Amanhã tem provisão, amanhã tem provisão, amanhã tem provisão, amanhã tem provisão, tem provisão amanhã. Aleluia. Porta de Samaria, parado. Porta de Samaria, olhando o caos. Lá na frente tem guerra. Levanta, reaja, vai em frente, reaja dessa sua situação. A depressão não é para você, reaja da sua situação. A enfermidade não é para te derrotar, reaja. Levante dessa situação. A frieza espiritual não pode fazer parte da sua família. Reaja. Existem coisas que nós podemos fazer. Reagir. Existem coisas que só Deus pode fazer. Ampliar a tua capacidade sem ninguém entender e saber que é você. Pega essa. Presta bem atenção. Os 4 leprosos, eles não sabiam o que iria acontecer. Para eles iriam lá, iriam receber um pão, uma água, ou então iriam morrer. Mas imaginar que Deus, que não precisa deles, pega que é para você também, que Deus, que não precisa deles, que o Senhor Todo-Poderoso ia pegar eles para poder marcar a história e transformar uma nação, libertar uma geração. É impossível aos olhos humanos, mas é o que Deus quer fazer através da sua vida. É da maneira como Deus quer fazer com você na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade. Você vai chegando de mansinho e Deus vai abrindo a porta, Deus vai dando oportunidade, Deus vai dando oportunidade, e você sendo usado como autoridade naquele lugar. Reage. Aqueles 4 leprosos tinham uma chance. Dentro, eles iriam morrer. Seguir em frente, havia esperança. Não tem como você voltar atrás. Não tem como mais você abandonar o ministério. Não tem como você abrir mão do chamado de Deus para a sua vida. Não há momento de você abandonar seu esposo ou sua família. Não é momento de você abandonar os projetos de Deus para a sua vida. E talvez você tenha falado isso para os seus pastores e seus líderes, mas Deus não me ouve. Deus não fala mais comigo, Deus não se revela a mim. Quem falou que Deus precisa se revelar, Ele apenas está esperando você reagir. Mas Deus não me usa mais, Deus não te usa não, Ele continua no mesmo lugar. Mas quando você se levantar, quando você resolver reagir, quando você se colocar à porta de Samaria, sair e ir em encontro àquilo que Deus tem para a sua vida, aí Ele vai se levantar, aí Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Como diz lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Para aí não, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder dentro de você, existe um poder dentro de você. Mas você fala: pastor, eu sou fraco, eu não consigo. 2 Coríntios vai dizer que temos esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro em vasos de barro. O que as pessoas fazem com o tesouro? Esconde, bota num bunker, coloca no banco, esconde para que ninguém possa encontrar. Deus não. Deus pegou o maior tesouro dele e depositou em você. Você não é mais um, você não é mais uma. É tempo de você reagir, porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus poderoso. Aleluia. Pai soberano, Deus. Aleluia. Talvez as circunstâncias e situações tenham apontado apenas para uma palavra. Deus poderoso. Não adianta mais orar. Não adianta mais clamar, não adianta jejuar. Pode desistir de tudo. Talvez a situação e as circunstâncias estão apontando para que é o fim, para tudo aquilo que você sonhou. Talvez quando você olha para trás foi só caos, destruição, decepção, tristeza. Talvez o momento que você está vivendo, você olha e não vê solução.
E quando você olha para o futuro, você não consegue nem ver aquela luz no fim do túnel. Aí o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que creu sem ver. Reaja. Reaja. Amplie o clamor da tua oração. Amplie a intensidade da sua adoração. Amplie o tempo de jejum, mas reaja. Faça alguma coisa diferente. Reaja. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Jesus mesmo disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Reaja. Não tem nada diferente em Deus. O erro está em nós. Olha para a sua vida. Veja onde você deixou de caminhar, aonde você parou, aonde você desistiu de tudo. E você vai empurrado para a igreja. Onde você está querendo chutar o balde, chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Porque o caos se instalou. O que tu tem feito? Anda vagueando? Busca conselhos de amigas e amigos? Bota a culpa no pastor, na pastora, no líder? Bota a culpa em Deus? Ou você vai reagir? Culpo ou vou reagir? Me desespero ou eu vou reagir? Se coloque de pé na sua casa, se coloque de pé no teu trabalho, se coloque de pé na sua igreja, se coloque de pé.